Olá, olha só, nós estamos aqui nos estúdios, né, gravando o nosso primeiro podcast, esse projeto que já está sendo esperado pelas redes sociais da revista, no Nordeste, YouTube, né? Então, é um projeto que a gente vem trabalhando desde o ano passado e agora chegou a hora de nós, vamos dizer assim, inaugurarmos o nosso primeiro podcast da revista Odonto Nordeste. Muito obrigado a você que nos apoiou, muito obrigado a você que nos segue pelas redes sociais. Revista Odonto Nordeste é isso, é notícia em tempo real da odontologia e também de toda a área da saúde. Chega de papo, né? Bora lá, tá tudo muito bom, mas bora começar o nosso podcast. E hoje eu tenho um entrevistado daqui, ó, acaba gente boa. Então eu estou aqui com o professor Dr. Davi Sá, ele que é do Ceará, e está conosco hoje aqui no nosso podcast da revista Odonto Nordeste. Nosso primeiro entrevistado, Davi. Que alegria ter você aqui conosco, viu? Hoje, nesse nosso podcast. Seja muito bem-vindo. Pô, Evaldo, eu que agradeço aí o convite, né? Assim, quando você falou do projeto, de ser o primeiro entrevistado, eu me sinto lisonjeado, assim, será que eu mereço ser o primeiro, né? Abrir alas, né, para esse grande evento, ou para esse grande projeto da Odonto Nordeste, né? E assim, como eu falo para você, né? Se vindo um convite de você, na verdade é uma intimação. Então, assim, não poderia deixar de vir para a gente conversar, de um bate-papo, né, sobre essas aplicações, né, das novas perspectivas da ultrassonografia na odontologia, né, como exame de imagem. Davi, a gente fica muito feliz, né? Você é um profissional muito bem respeitado, não é? A gente fala a nível Ceará, fala a nível Brasil, todas as pessoas que eu converso conhecem o teu nome, né? Conhecem a tua trajetória, conhecem a tua seriedade no que você faz. Isso é muito importante para a área da odontologia, né? Para credibilidade, isso é muito bacana. Mas olha só, deixa eu falar um pouquinho de ti aqui, viu? Eu sou Davi Cavalcante, né? Ele vai falar hoje sobre ultrassonografia, uma nova perspectiva para o diagnóstico odontológico. Quem é o professor Davi Sá? Graduado, mestre em doutor em clínica odontológica pela UFC, Universidade Federal do Ceará, especialista em radiologia odontológica pela Universidade Federal da Bahia, também professor de radiologia e imaginologia odontológica na Universidade Cristos, professor da American Anatomy Institute nos Estados Unidos, também ultrassonografista da ECO, ultrassonografia facial, também membro da Sociedade Latino-Americana de Ultrassonografia Odontológica. Olha só, isso que eu digo, o cara é respeitado no mundo todo, viu? Não é isso, Davi? Davi, me conta um pouquinho, antes da gente começar um pouquinho sobre ultrassonografia, me fala um pouco da tua trajetória, né? Como você, do tempo da faculdade até hoje, como foi tua trajetória para chegar na radiografia, vamos dizer assim, radiografia odontológica? Bem, Evaldo, assim, eu fico assim, saber até o tempo do podcast, né? Porque se for contar a história da, Conta da radiologia, bastante. contar a história da radiologia da minha família, né? Nós vemos de uma família de radiologistas, né? Não sei se você sabe, mas o Dr. Gerardo Milton de Sá, que era o meu avô, foi um dos primeiros radiologistas aqui do estado do Ceará. E, enfim, assim, só para você ter ideia, o número do CRO dele era o número 7, né? Nós temos mais de 16 mil dentistas aqui agora, né? Do conselho. E aí sempre eu me enveredei pela área de radiologia desde a graduação, né? Meu irmão é radiologista, foi professor da universidade, né, da UFC, hoje é meu colega professor lá da Unicristo. O meu avô foi professor da UFC, inclusive foi um dos fundadores da disciplina de radiologia odontológica da Universidade Federal, né? Minha tia também. Então, assim, sempre a radiologia estava no sangue. E aí é aquela coisa, praticamente você fica por osmose, né? Você entra gostando e ainda mais quando você tem esse apelo familiar, né? Então, assim, desde quando eu terminei a graduação, a gente eu já comecei a gostar, a trabalhar na clínica lá do meu avô, de diagnóstico por imagem, né? A gente fazia panorâmica, né? Eu vou colocar para fazer até radiografia panorâmica técnica eu fazia, né? E aí depois foi muita evolução da tomografia, até que chegou a ultrassonografia.
E às vezes eu converso muito com meus alunos, né, que às vezes eles perguntam assim: "Professor, assim, quais são os passos para a gente chegar até onde você chegou, né, em dar um curso nos Estados Unidos, né, fazendo um mestrado, doutorado, enfim". Eu costumo falar, Evaldo, e assim, fica bem claro para todos, né, que tudo é um passo atrás do outro, né. Primeiro você tem o seu foco, você te vislumbra você lá na frente, né, onde você quer estar, né, até pode ser para um pouquinho até, batido essa frase, mas isso é a real, né. Então eu sempre imaginei que eu fosse professor e fosse dar aula e fizesse coisas diferentes, né. E a ultrassonografia quando chegou para mim foi na época do meu mestrado, em 2017, onde eu fui fazer um curso, eh, lá no Hospital Mater Dei, lá em Belo Horizonte, e eu vi, né, era o começo da ROF, né, e aí eu comecei a ver algumas imagens, mas eram de radiologistas médicos. E aí eu me perguntei, eu disse: "Mas por que que eu, como radiologista odontológico que trabalho com a face, não posso também ver, né, dar diagnóstico e tudo mais?". E aí você vai pelo conselho, né, realmente a especialidade de odontologia te permite, né, você trabalhar com ultrassonografia na sua área de atuação, na área de atuação do dentista. E aí comecei a fazer os meus primeiros cursos, né, logo no começo da pandemia, né, no final da na verdade no meio da pandemia. E aí foi onde, né, a ROF começou a ter ser a sua especialidade, em 2019, né, ela teve como especialidade, e aí começaram a aparecer os cursos de pós-graduação, começaram a aparecer os especialistas na área, né, porque muitas das pessoas faziam os cursos fora do país e iam fazer a aplicação, né, se tornando um preenchedor. E aí a gente viu a real necessidade da ultrassonografia estar intimamente, em contato com a harmonização orofacial. Só que para o meu espanto, né, a gente já começa assim, se você vê, assim, lá na clínica eu não tenho só, solicitantes da ROF, a gente tem solicitantes da cirurgia buco, da patologia, estomatologia, né, de clínicos, né, então, Né? foi tecido mole, teve alguma alteração, né, glândulas salivares, né, nódulos, então tudo isso a gente tem, então, eu comecei a estudar mais o assunto, né, e ter mais esse acesso. E aí é passo a passo, é com a curva de aprendizado, né, como for horas de voo, né, um piloto. Então, o piloto se tornar um piloto de um avião que vai fazer a rota São Paulo-Dubai, então ele vai ter que ter muitas horas de voo. E ainda estou no comecinho, ainda estou ainda só até Teresina. Então tem muitas horas de voo ainda aí para a gente, ver na ultrassonografia, tá, ô Evaldo? Acho que essa questão do ultrassom, cada ano que se passa, ela vai avançando, né, trazendo novas técnicas, que você vai também trabalhando mais um pouquinho essa questão da harmonização. Verdade, acredito eu, né. É uma descoberta, né, porque quando eu comecei a trabalhar com ultrassonografia, né, na verdade eu fui chamado para dar um curso na pós, eu estava fazendo curso, e aí eu como professor, então você começa a ver as aplicabilidades. Inicialmente você tem a aplicabilidade o que era, isso até é um tema de uma palestra, né, que a ultrassonografia não é só pesquisa de PMMA, né, quem não sabe PMMA é aquele polimetilmetacrilato, aquele material onde é colocado na face, né, antigamente era utilizado, que é um plástico, né, um polímero. E para o meu espanto, né, assim, eu tenho solicitações de exames para pesquisa de material permanente, mas não é o carro-chefe, né. Hoje a gente trabalha muito com mapeamento facial, pós-ROF, ou seja, o paciente foi de uma clínica ou de um profissional para outro, e ele não se lembra o que foi colocado, ou o profissional não quer meter a mão onde ele não identifica aqueles materiais. Na cirurgia buco, né, então a gente tem muito, né, exame pré-cirúrgico para lipoaspiração de papada, que hoje tem muita gente trabalhando com isso. Então é interessantíssimo você fazer um mapeamento. E fecha o questionamento, você vai fazer uma lipo abdominal, você vai fazer uma abdominoplastia, todos pedem solicitam um exame de ultrassonografia. Por que que você vai fazer um procedimento estético na face, cirúrgico, e você não vai pedir o exame mas se existe esse exame, É, né. Recentemente até apareceu agora no jornal, né, uma clínica, eu acho que não sei se foi em Goiânia, que aí eles estavam fazendo um material preenchedor e colocaram um material que não era o material que o cliente ele estava pagando, né, e só foi descoberto com o exame de ultrassom.
Então você só teve o êxito, né? até dos processos, né? Porque isso você leva os processos com o exame de ultrassom. E o exame de ultrassonografia é realizado e é emitido um laudo. E esse laudo é assinado por um radiologista. Então isso é um documento legal. Então, a gente fala muito de reserva, né, de cuidados, né, por conta dos procedimentos. Então, quando você tem um documento legal, ali te resguarda como profissional e resguarda também o paciente como um usuário, né, aquele serviço. Muito bem. Olha só, Davi, vamos aqui à nossa primeira pergunta, né, que nós recebemos aqui. Ela faz o seguinte: a ultrassonografia da face nos permite visualizar todas as camadas de tecidos moles palpáveis que compõem a face. Isso se estende até as camadas mais profundas, podemos dizer assim? Sim, sim. Então, assim, eu falo com meus alunos, né, que assim, se você tiver a oportunidade de um deles fazer um curso de anatomia, né, você quer no curso de anatomia em cadáver não congelado, você faz a dissecação. E aí você pega um bisturi e vai secando camada por camada. Na ultrassonografia você faz a mesma coisa, só que por imagens. Então você pega as camadas mais superficiais, epiderme, derme, hipoderme, né? Camada do SMAS. Então você chega à camada muscular, até chegar nas camadas mais profundas, onde a gente tem o osso. Infelizmente, na ultrassom, a gente não consegue visualizar além do osso, porque a densidade do osso é uma densidade muito alta, e aí como você trabalha com ondas ultrassônicas, né, o som ele toca no osso e ele reflete com um eco forte, que a gente chama de hiperecogenicidade. Então, quando esse reflete esse eco forte, então para o osso a gente não consegue identificar. Mas toda camada de tecido mole, seja ela superficial, médio e profunda, foi tecido mole facial, ultrassonografia a gente consegue. Agora, lembrando que sempre a gente tem que trabalhar com ultrassons de alta frequência. O que é alta frequência, Davi? Deixa eu te perguntar. Mais de 14 MHz, tá? E com sondas lineares. Então, assim, existe muitos os alunos perguntam: o meu marido é ultrassonografista, faz ultrassonografia abdominal, eu posso utilizar na face? Infelizmente, você não vai ter uma resolução de imagem, né, para músculo, tecido superficial com uma sonda que a gente chama de curvilinear, que a gente tem uma frequência mais baixa. Então, sempre que for solicitar um exame de ultrassonografia, é interessante identificar se aquele colega que está fazendo o exame, ele trabalha com frequências altas, para assim a gente ter uma melhor resolução espacial e de imagem para a gente observar. Então a gente pode dizer que essa questão da ultrassonografia, ela é realmente diferenciada, ela é facial, podemos dizer assim. Ela Sim, tem essa diferença. sim, assim, na verdade, a sonda ela pode ser utilizada em qualquer parte do corpo, né? A gente não compra uma sonda só para face. Obviamente que existem sondas, né, que são sondas de tamanhos diferentes. Na face, é ideal que você tenha, vamos lá, uns dois tipos de sonda, uma sonda um pouquinho maior e uma sonda que a gente chama de uma sonda taco de golfe, né, que parece um taco de golfe mesmo, ela é curvinha um pouquinho pequena, menor. Que aí você pega algumas áreas da face onde aquela sonda maior, ela não, eh, ela não tem uma imagem, né, mais nítida. Vamos lá, região do nariz, calha lacrimal, região de glabela, então precisa às vezes ter uma sonda menor. Mas todas têm que ser sondas lineares, né? Então não existe uma sonda específica só para face, mas a gente trabalha com algumas, assim, na verdade é a habilidade do operador, né? Eu só uso uma sonda, eu adoro a sonda que eu trabalho, então o 95% da face eu consigo mapear só com a sonda que eu trabalho, uma linear um pouquinho maior. Seu Davi, a gente sabe que a harmonização orofacial, ela é um segmento novo, vamos dizer assim, dentro da odontologia, né? E antes nós não tínhamos esse equipamento de ultrassom para diagnosticar algumas situações dentro da harmonização orofacial. Hoje, nos tempos atuais, você diria que a ultrassom hoje, ela teria que ser, você até falou um pouquinho agora, ainda há pouco, mas eu queria aprofundar mais um pouquinho. Ela teria que ter como base uma solicitação do profissional dentista ou do profissional da saúde para injetar. Assim, Valdo, assim, é o que a gente fala, né? Assim, o ultrassom, a gente vai acompanhando toda a evolução. Por que que apareceu o ultrassom? O ultrassom sempre existiu,
Desde a década de 70, ele sempre era realizado fazer exames, né? Muito utilizado na obstetrícia, tá? E com o passar dos anos, né, a gente só vai utilizando aquelas ferramentas à medida que a gente precisa delas. Então, na tecido facial, o que é que você hoje tem de imagem de tecido mole? Você tem a ressonância magnética, você tem a tomografia computadorizada com janela para tecido mole. Mas é uma aplicabilidade da odontologia rotineira? Não, né? Ressonância magnética você tem para a região de ATM, algum tipo de lesão, não é muito mais acessível. Então, hoje, respondendo a sua pergunta, né, qualquer pessoa pode solicitar, qualquer dentista pode solicitar. Não necessariamente você precisa ter aquela habilidade naquela imagem, certo? E aí, voltando para a área da odontologia, por que que os dentistas não entravam na área da ultrassonografia antes? A resposta é muito clara, o equipamento. Se você tinha um equipamento que era um equipamento caro, que ele ficava dentro das clínicas. Então, como é que eu ia solicitar um exame se não tinha demanda? Eu sou o dono da clínica, você é o dono da clínica, Evaldo, dono de uma clínica de imagem, e eu chego e sou, Evaldo, eu quero um turno aqui para fazer ultrassonografia da face. Aí você chega, ô Davi, tudo bem, fica com esse turno à tarde para você, e aí você faz as solicitações. Eu passava uma semana, 2 semanas, 3 semanas sem nenhum paciente, porque não tinha solicitação. Não tinha a harmonização, ela tá em crescimento, né? Então não tinha solicitações, solicitações para glândulas salivares, tinha muitas. Então o que que era mais interessante para você como empresário? Não, eu vou colocar um colega que vai fazer ultrassonografia de músculo esquelético, de pediatria, obstetrícia, porque eu não vou equipar. O meu equipamento ele tem que funcionar. E não vou colocar o Davi. O que foi que aconteceu? Os equipamentos eles diminuíram o tamanho, mas não de qualidade. E aí eu consegui ter o meu próprio equipamento. Então eu sou o dono da minha própria clínica sem ter grandes investimentos. E hoje a gente trabalha com serviço de point of clinic, ou seja, o meu equipamento eu posso levar dentro do avião e ir para qualquer canto e aí fazer um exame em outro estado. Ou posso botar o meu Uma equipamento. malinha, né? É uma malinha, é, as pessoas andam com a malinha. Então eu vou fazer agora o exame. O Evaldo chama para estar com algum problema. Davi, vem aqui na clínica. Eu posso ir na clínica com o meu equipamento e assim faço. Sem perder qualidade, né? A gente, com os avanços tecnológicos, a gente tem essa aplicação. Então, qualquer pessoa pode solicitar o exame, né? Lá na clínica a gente tem aquele bloquinho de solicitação, mas você faz solicitação, pesquisa de avaliação de material para investidor nas partes móveis. Então a gente sempre tem isso e é bem tranquilo de ser solicitado, tá? É um exame que pode ser solicitado tanto para os dentistas, médicos, né, fisioterapeutas, então assim, é um exame de imagem, né, ele não emite radiação, né, é um exame seguro, um exame rápido de ser executado e tem uma alta especificidade para tecido mole. Então, para que é melhor, né? Do que você ficar naquele aparelho de ressonância magnética totalmente claustrofóbico, com um valor absurdo do exame, né? E, enfim. E aí nós vamos ter agora, né, pelo que eu já tenho estudado, visto, conversado um pouquinho, vamos chegar aí agora na era das cirurgias faciais, né, que vai vir aí com, realmente ainda não saiu a regulamentação, mas deve estar saindo esses dias agora, nós estamos ainda em março de 2025, então eu acredito que vai sair, e sim, eu acredito que a demanda ainda de ultrassom deve aumentar cada vez mais, porque é cirurgia, né? Sim, Então a gente acredita que a ultrassom vai ser uma aliada realmente, mais ainda para a ROP por muitos anos. Evaldo, assim, eu sempre falo para os solicitantes, né? Às vezes para meus cursos, nos alunos de curso de pós, né? Se você quer dar, você fala tanto de conforto para o paciente, né? Precisão, segurança, né? Então a gente tem que sempre pecar pelo excesso. Pecar pelo excesso, o que é? É solicitar exames, né? Seja eles exames de imagem, seja eles exames laboratoriais, seja eles uma anamnese bem detalhada, certo? E principalmente agora, como você falou, né? A área da cirurgia facial, né? Cirurgias estéticas faciais, algumas a gente já faz, né? A gente já faz para bichectomia, né? Para Sim, lipoaspiração de papado. Então, é interessante até como um aspecto legal você ter um exame de imagem, né? Prévio àquele procedimento, né, para você dar segurança, conforto e precisão nos procedimentos, né, estéticos faciais. Então, é fundamental o uso da ultrassonografia facial para esse tipo de atividade que vai ser agora regulamentada. muito bem. Vamos lá. O ultrassom facilita muito e protege o paciente de problemas futuros. O profissional poderá trabalhar com muito mais segurança
Mito ou verdade? Olha isso, viu, mito ou verdade? Mito ou verdade essa pergunta que eu te fiz, Davi? A ultrassonografia facilita muito e protege o paciente de problemas futuros? O profissional poderá trabalhar com muito mais segurança? É o que nós falamos, né? Eu É, acredito que a pessoa que tem, como você acabou de citar aí, nessa última palavra tua, que se o profissional tiver tudo direitinho ali com o paciente que ele está trabalhando, não vejo problema, não é isso? é totalmente verdade aí essa frase aí, Evaldo. Então, assim, segurança. Eu acho que quando você trabalha, eu até estava até conversando, né? Então, às vezes, assim, a gente tem uma demanda hoje muito grande de profissionais que estão buscando a harmonização orofacial como primeira especialidade, né? Muitos também agora como segunda, É, né? Então, assim, antigamente a gente tem, uma coisa é você, como ortodontista, fazer um tracionamento diferenciado no dente, movimentar, ter uma reabsorção radicular, enfim, está por dentro da boca, você pode colocar um implante, você pode retratar, né, fazer um reposicionamento dentário. Outra coisa é você trabalhar na face. Então você não tem como modificar, você não tem como errar. Então a face, os dentes são cartão de visita, mas a face também. Então você não pode ter uma cicatriz, você não pode ter nenhum tipo de alteração. Então, o exame ele vem para garantir segurança, certo? Segurança, segurança. E é engraçado, sabe, Evaldo, que eu vejo assim, a quantidade do que eu já estou com ultrassonografia, já estou com tempo. Estou com uns 5, 6 anos lá na enveredado na área. E assim, obviamente que os exames ele aumentam exponencialmente ano a ano. E às vezes eu vejo os profissionais que solicitam. E aqueles profissionais que começaram a solicitar no começo, eles têm uma demanda muito grande hoje. E os pacientes, quando chegam lá na clínica, chegam e dizem assim: eu tô indo nesse colega porque a minha amiga, a minha irmã, foi e ele solicitou esse exame e os outros não solicitaram. E aí leva o questionamento. Olha aí, Eval. Leva o questionamento. Por que é que foi feito um procedimento na minha irmã, que injetável, que é um procedimento relativamente, aparentemente que é para ser simples, né? E o colega não solicitou um exame. E para mim está solicitando. Será que tem alguma coisa, né? Então, assim, o outro tem um cuidado maior do que eu, será? Então, eu todo dia na clínica eu vejo esses relatos, né? Fora que os pacientes, né, eles enaltecem os profissionais que solicitam, eles têm medo, não. Às vezes, muitas vezes o dentista tem medo de solicitar exame, né? é, Ah, não vou mandar fazer essa tomografia não, porque, sei lá, ele vai fugir, o paciente vai fugir, eu vou fazer um implante aqui, eu acho que tem osso para fazer. Ah, eu vou fazer esse procedimento. Existem alguns procedimentos da ROF que realmente não tem necessidade de fazer uma harmonização ou ultrassom. Vamos trabalhar com botox, sim, trabalhar com áreas de baixo risco, né, de preenchedor. Mas existem áreas que precisam, né? Esse ano, ano passado, né, eu já peguei muitos casos de intercorrência de lábio. sim. Já vi E, também. e lábio, né, oclusão vascular, compressão vascular, né? Obviamente que o ultrassom ele vai te ajudar bastante, né, no mapeamento deles, mas obviamente um dos procedimentos mais bem executados, né? Então, assim, é interessante que garantir essa precisão, né, essa segurança na solicitação desses exames e com certeza você só sai a ganhar, você tem que ganhar com o seu paciente. Se ele quiser fazer o procedimento, ele vai fazer, ele não vai deixar de fazer um procedimento porque ele vai pagar Um um exame, né? exame, que não é caro, É. proporcionalmente ao procedimento que ele está fazendo, tá? Então, não vejo o porquê não assim o fazer. E Davi, professor Davi, uma curiosidade. Me pergunto, lhe pergunto, aliás, eh, a ultrassom, ela abrange hoje a ultrassom diagnóstica, estou falando dessa aqui que nós estamos conversando. Ela abrange quais segmentos da odonto? Além da harmonização, tem outro? Tem sim, Tem? Val, tem sim. Assim, é sempre, como eu falei, né? No começo a gente tinha aplicabilidade somente para harmonização orofacial, Sim, mas hoje eu recebo solicitações de cirurgiões bucomaxilo, então muita pesquisa de cálculos em glândulas salivares, lesões, né? Suspeitas de lipoma, suspeita de alguns nódulos inflamatórios, não inflamatórios, cistos, tá certo? Qualquer coisa relacionada à face, que é a área do buco que eles trabalham, né? A estomatologia, ela ajuda bastante também. Então, alguns casos de lesão de língua, às vezes a gente consegue identificar ultrassons, quando foi até lá. Algumas, algumas patologias são identificadas, né? Eu já no ano passado, né?
teve um caso de um carcinoma, né? O paciente foi fazer um exame de rotina para fazer uma lipo de papada e tinha uma lesão suspeita de um carcinoma e a gente identificou no laudo, né? E aí a paciente, obviamente, foi fazer o tratamento, né? Desse CA para depois, né? Enfim, e aí pensar na parte estética, né? A gente tem a da ROF, né, propriamente dita, que a gente tem essas aplicabilidades. Eu tenho uma colega lá em Brasília, professora Fernanda Bezerra, né? Você Deve ser. conhece, né? Ah, É fantástica, Fernanda. A Fernanda está fazendo pesquisa, né, na periodontia. Imagina, pegando sondas pequenas para trabalhar na pério, né? Agora, nesse ano agora, a gente tem o INCAS, né? Então, o INCAS fevereiro, final de fevereiro, e aí foi lançado lá no INCAS um transdutor de dedo, né? Então, você aqui um transdutor linear no dedo. Então, pequenininho. Então, você pode trabalhar também com algumas regiões intraorais também, né? Daqui a pouquinho está chegando aqui no Brasil. Então, as áreas da, é da, muita da coisa, hein? odontologia foi tecido mole, Tamo junto. vamos tá na, na, na ultrassom. É isso aí, olha só, para você que está acompanhando aí o nosso podcast da revista Odonto Nordeste, estou conversando aqui com o professor Davi Sá Cavalcante, né? Esse professor, né? O tema hoje do nosso podcast é ultrassonografia facial, uma nova perspectiva para o diagnóstico odontológico, né? Vamos falar um pouquinho aqui de revista Odonto Nordeste, né? Ah, a revista Odonto Nordeste é uma principal fonte de informação no mundo da odontologia. Nós estamos aí no mercado há 10 anos, contribuição 100% digital e gratuita. Já alcançamos mais de 30 mil leitores em 40 edições, repleta de conteúdos exclusivos. A pegada da revista do Nordeste é essa, sempre trazer informação de ponta e atual para você. Acesse as últimas novidades, tendências e inovações do setor com apenas um clique. Nossas publicações estão sempre disponíveis no site Odonto Nordeste para que você não perca nada. Então você vai lá no site da revista, lá nós temos as 40 edições, desde a primeira até a última que saiu agora. Lembrando que a de abril está saindo aí, ó, muito bacana. E melhor, você pode baixar a sua edição agora mesmo. Aponte a câmera do seu celular para o QR Code e na tela tem acesso imediato à sua revista Odonto Nordeste. Odonto Nordeste, o mundo da odontologia, sempre passa por aqui, tá bom? Então você que quer um exemplar da revista, inclusive eu tô aí, algumas pessoas estão pedindo aí para que a gente traga a revista, volte a revista impressa, que ela é 100% digital. A gente já está aí nesse projeto para conseguir voltar aí com a revista, com a revista eh, física, vamos dizer assim. Vamos lá, voltando aqui a falar com o professor Davi Sacavalcante, estamos falando de ultrassonografia facial, uma nova perspectiva para o diagnóstico odontológico. Tá bem? Davi, vamos lá, professor Davi. Você acredita, né, num futuro próximo, que este será o novo aparelho clínico do cirurgião dentista? Porque eu acredito que tem vários, né? Vários aparelhos. Você acha que hoje o dentista vai investir numa ultrassonografia, né? Falando nisso, ou ele vai realmente preferir ter um, uma questão de um laboratório, vamos dizer assim, que possa fazer esse serviço para ele. Porque eu acredito que para o dentista ter esse produto dentro da sua clínica, ele precisa ter também um radiologista. É isso? Boa pergunta, Walter. Acontece o que está acontecendo hoje aqui no mercado da radiologia, do modo geral, da odontologia. Vamos lá. Vamos pegar o histórico, né? Antigamente você tinha, para você fazer um exame de periapical, você mandava para uma clínica de imagem. Sim. Tranquilo? Hoje você consegue ter um equipamento de periapical dentro do seu consultório. Obviamente, se você tiver habilidade, se for, dependendo da área que você está trabalhando, endodontia, né, dentística, você tem um equipamento de periapical no seu consultório, tá? Antes você precisava, depois começou a surgir, né, os equipamentos de panorâmica, né? Então, pelo investimento, então as pessoas não tinham equipamentos de panorâmica nos seus consultórios. Vocês
caminhavam para clínicas especializadas, né, clínicas radiológicas especializadas. Durante muitos e muitos anos foi assim. Até que alguns, né? Eu tenho uma clínica grande, eu vou ter um equipamento, porque eu tenho demanda na minha clínica para isso, certo? E aí hoje a radiologia a gente consegue trabalhar remotamente, né? Então não precisa ter um radiologista, precisa ser um tecnólogo que faça os exames e manda com um radiologista laudar ali aquele, hoje, né? Panorâmica, né? Equipamento de tomografia com NIB. Só que o que é que leva a isso aí? Tá? Investimento, tá? Então precisa ter um investimento alto para ter um retorno. Como é que eu vou botar na minha clínica um tomógrafo se eu não tenho demanda para aquilo? Sim. Na ultrassom vai ser a mesma coisa. Se eu tiver demanda, tá? Ou tiver uma demanda para eu ter um equipamento na minha clínica, ótimo, maravilha. Tenho um investimento, vou ter um investimento, que o investimento não é barato, e obviamente que eu vou ter que trabalhar com imagem. E aí eu vou ter que fazer outro investimento, investimento de tempo e de estudo. E horas de voo, aquelas que eu te falei. Eu vou ter que ter horas de voo para poder identificar a imagem. Eu posso pegar uma radiografia panorâmica e mostrar para uma criança de 8 anos. Que eu vou dizer, isso aqui tá vendo aqui, ele consegue ver o formato do dente. Agora, se eu pegar um exame de imagem de ultrassonografia e colocar por um adulto de 30, 40, ele não vai identificar nada. É engraçado porque a imagem ela vem em tons de cinza, mas ela vem como se fosse borrada. Então, realmente, eu preciso ter um domínio maior, tá? Para poder tentar identificar, certo? O que a gente tem também, porque nos cursos de graduação também você tem a radiologia geral, mas você não tem a radiologia específica para aquilo ali, de ultrassom. Lá na faculdade a gente tem, né? Eu, como estou a parte lá na disciplina de radiologia, a gente fala sobre ultrassonografia, né? Então os alunos eles começam a ter esse domínio. E os seus alunos de pós também têm aquele domínio básico. Mas daí a você ter um equipamento na sua clínica vai depender desses fatores que eu te falei, tá certo? Tempo de investimento de estudo, investimento financeiro e demanda. Mas se eu tiver um Davi Sá perto de mim, filho, não precisa de ter um. Aí, ótimo. Não, não, a gente já tem ali um profissional de ponta, consegue trabalhar melhor. É, mas tem muitos colegas que têm, né, porque existem alguns procedimentos básicos que você quer Sim. fazer, tá? Então, assim, não é que você não vai dar um diagnóstico, mas vamos lá, o profissional ele gosta de fazer procedimentos guiados por ultrassonografia. Então, obviamente, o conhecimento que ele tiver, né, assim, não precisa ser tão abrangente, algumas imagens, né? Inclusive, eu tenho até um curso, Evaldo, que eu dou, são 16 horas, onde eu ensino o colega a utilizar o equipamento de ultrassonografia, para assim ele conseguir realizar procedimentos injetáveis guiados pelo ultrassom, né? Então, tem uns colegas que às vezes eu quero fazer um investimento mais barato, comprar um equipamento que a gente chama de equipamento de bolso, tá? Ele é mais ou menos parecido com um celular, e aí eu quero fazer alguns procedimentos guiados, injeção de hialuronidase, né? Ou até algumas áreas de risco para que ele tenha um Doppler para ver algum tipo de fluxo arterial. E assim, mas no geral, eu acredito que ainda durante muito tempo vão ter necessidade realmente de solicitar para um radiologista, porque ele realmente ele domina a técnica, ele entende dos planos de tatigrafia. E outra coisa, você tem que entender muito de anatomia, né? Não, tendo os equipamentos, você tem que ter tudo de anatomia. Então, às vezes, aquela imagem que está ali, eu acho que é um material, mas quando vai ver, é uma secção transversal do músculo, né? Então, o conhecimento anatômico é fundamental, né? Principalmente para ultrassonografia facial. É, a gente vê, eu sempre digo que a ultrassonografia é um aliado forte, dentro não só da harmonização, como de outras áreas, né? Davi, tem uma pergunta aqui que eu acho que a gente vai conseguir trabalhar um pouquinho nela, falar um pouquinho mais sobre isso, né? É o seguinte, poderia nos falar sobre a perspectiva de crescimento para este mercado nos quesitos de pesquisas, aplicações de novas técnicas, cirurgias para odontologia e de injeção de novos produtos? A gente falou ainda há pouco da doutora lá de Brasília, como é o nome dela? Fernando, Fernanda Bezerra, né? Ela está fazendo pesquisa na periodontia. periodontia, É. né? Então, está crescendo aí, né? Assim, eu lá na faculdade, eu coloco meus alunos, né, aluno da graduação, e às vezes eles perguntam, professor, quero ser orientado, quero fazer alguma pesquisa. Então, vamos fazer pesquisa na área de imagem. Mas essa tua pesquisa vai ter que ser publicada, entendeu? Então, assim, sempre a gente tem esse crescimento de publicações, né? Está crescendo ainda, né? Antigamente por conta da demanda, né? Você precisa ter demanda para publicar. E outra coisa, você precisa ter a expertise do pesquisador, né, na área, para poder você começar a trabalhar com exame de imagem para você assim publicar.
E aí fazer pesquisa com as indústrias, né? Indústria, questão de material, sim, né? É interessante que as indústrias que trabalhem com os materiais preenchedores utilizem o ultrassom como uma ferramenta, porque você está ali fazendo mapeamento em vivo, que é diferente de você fazer pesquisas in vitro, certo? Ou em animais, né? Existem trabalhos com animais. Outra coisa, novas tecnologias para ser empregadas, né, nessas pesquisas. E assim, eh, a comunidade científica acadêmica, né, começar a conhecer mais as aplicabilidades na pesquisa científica do exame de imagem atrelado aos procedimentos estéticos faciais, tá? A gente tem muitas pesquisas na faculdade, eu tenho algumas pesquisas com os alunos, né, fazendo mapeamento, a gente tem alunos de TCC, alunos da pós, né, fazendo avaliação de espessura dérmica, né, do material, faz uma comparação entre um bioestimulador e outro, né, entre uma marca e outra, né, a gente fez uma pesquisa agora que está fase final para publicação, que é a avaliação anatômica da artéria labial em pacientes jovens, tá? Existem algumas pesquisas, mas às vezes você tem que restringir um pouco em questão de percepção facial, né? Será que a artéria, né, tinha alguma correlação com espessura de lábio e formato de lábio? O que que acontece hoje? Você vai fazer um lábio, você não tem o exame. Ah, esse lábio é fino, e, enfim, eu vou injetar 0,5 ml. Será que 0,5, 0,25? Isso eu não sei. Mas você não sabe se aquele lábio fino ele tem alguma relação de proximidade com a artéria. Será que aquele formato daquele lábio ele tem algum tipo de correlação? E a gente viu na nossa pesquisa agora, que a gente vai publicar, que tem relação. Então, formato de lábio, espessura de lábio tem correlação com posicionamento, né, e arterial. Então, assim, isso em pacientes jovens, né? Então, é sempre interessante que as pesquisas científicas sejam estimuladas, né, tanto pesquisadores como pela indústria, né? Obviamente que sem conflito de interesse, né? Com as indústrias, né, você trabalhar sem conflito nenhum com tipo de conflito de interesse. E assim a gente ia aumentar mais essa qualidade, né, desse trabalho, né, tão importante que é o uso de diagnóstico de imagem, né, na odontologia. Muito bem. Nós falamos ainda há pouco, Davi, aqui na interna, né? Falamos de as pessoas hoje terem um treinamento, né? Hoje o profissional da saúde, não falo só o dentista, né? De treinarem para saberem diagnosticar. E tudo bem, eu não tenho uma ultrassom, mas eu estou vendo ali que o paciente, quando ele apalpa, vamos dizer assim, né? Ele falando da harmonização, ele já sabe que ali tem alguma coisa que não está que não tá legal, né? E a gente fala também, quando eu falo de um treinamento para esse profissional, adentrar mais um pouquinho ainda, pesquisar mais, porque você sabe que tem profissionais e profissionais, tem profissional que passa uma hora com o paciente, conversando, querendo entender, saber de onde ele veio, o que ele pensa, né? Para poder diagnosticar alguma coisa. Você acha muito interessante hoje o profissional investir também nesse tipo de treinamento? Evaldo, assim, eu, eu digo, né, Já que a gente sabe, só cortando um pouquinho, que a base da, vamos dizer assim, da harmonização é a anatomia, né? é assim, para o harmonizador, né, falando aqui especificamente para o harmonizador em si, ele não pode ter margem para dúvida, ele tem que ter certeza. Ele tem que ter a certeza porque a certeza vai garantir que aquele paciente dele vai voltar. A certeza do conhecimento, né, da habilidade que ele tem, né, de convencimento do paciente, ele tem que ter. Então não adianta ele chegar e dizer assim, eu acho que isso aqui é um nódulo, Eu acho, né? eu acho que isso aqui é PMMA, eu acho que isso aqui é um granuloma, uma fibrose. Na mão, no dedo, obviamente que o exame físico, ele é importantíssimo, né? Você tem que palpar, Sim, certo? Mas os exames complementares, aí o nome está, que é justamente para você trilhar o teu diagnóstico. Eu acho muito bonito quando botam na tela lá do iPad, traçam desenhos e faz aquele desenho. Ah, vai ficar legal, vamos levantar, puxar um pouquinho mais, teu lábio vai ficar assim.
nessa espessura, pá, 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 beleza, aquilo é planejamento, massa. Mas tu tem que ter certeza, se obviamente o teu paciente tiver alguma suspeita de algum material ou até mesmo de variações anatômicas, você só consegue ver com o exame de imagem. Você só consegue ver além do que os olhos podem ver. Isso aqui é até o slogan lá da ecofacial. Ultrassonografia, além do que os olhos podem ver. Então você precisa fazer a estratigrafia, você precisa fazer a dissecação por imagens para você entender e ali ter a certeza, sem dúvida nenhuma. Hoje de manhã, antes de vir para cá, estava laudando um caso, né, que a gente chama um mapeamento full face, de um paciente que tinha PMMA. Só que ela chegou para o colega na anamnese, né, e disse: Olha, doutor, eu fiz preenchimento aqui há muito tempo, o doutor colocou aqui e aqui, um pouquinho aqui. Tá. Isso foi o que ele falou para ele. Aí ele tocou, palpou, realmente em algumas áreas ele viu que ele tem. Finalizei o laudo agora de manhã antes de vir para cá. Ela tinha PMMA, tá? Praticamente 80% do corpo da face dela. 80%. Então tinha glabela, certo? Tinha lábio, tinha zigomático, nasogeniano, lábio metoniano, mandíbula aqui, que migração migrou aqui para a mandíbula, um mento, e aí você vai trabalhar com qual certeza? Só Nenhuma, com exame de ultrassom de imagem, né? somente. Então, e outra coisa, Evaldo, isso muda também protocolo. Ah, tudo bem, vamos lá que essa paciente só tem um procedimento, sei lá, material aqui. Será que o que é que eu posso trabalhar com ela, né, no meu diagnóstico, no meu planejamento, para poder tirar aquela queixa dela, né, que é aquele suco mais evidente, o nasogeniano. Então, é interessante é isso. Então, assim, o profissional ele não pode ter margem para dúvidas. Não pode ter margem para dúvidas, né? Então ele tem que ter a certeza. E o exame de ultrassom ele vem para ajudar. Tem outro exame também. Você vai solicitar, o paciente tem suspeita, vamos lá. Então, diabetes, suspeita de alguma alteração sistêmica, pede os exames laboratoriais, tá? Então, o interessante é a gente ter isso. Quando chega intercorrência lá na clínica, às vezes o paciente tem alguma supuração, a primeira coisa que eu faço é coletar o material e mandar para o laboratório. Quero saber o que é aquilo ali. Será que aquele antibiótico que vai ser efetivo para aquele tipo de lesão, né? Então manda para o laboratório, faz uma cultura, né? Faz pesquisa de fungo, né? Faz um antibiograma. Então é interessante. A gente tem que utilizar todas as ferramentas para não ficar só no jargão, eu quero dar um conforto para o meu paciente. Dá um conforto na prática, né? Conforto na prática o que é? É realmente anamnese bem detalhada, exames complementares, e dentre esses exames, a ultrassonografia, para mim, né, é essencial. Para não ter dúvidas, não é Não isso? tem dúvida. Ó, estou conversando aqui com o professor Davi Sá Cavalcante. Nós estamos falando sobre ultrassonografia facial, uma nova perspectiva para o diagnóstico odontológico, né? Professor Davi aí, que é graduado, mestre, doutor em clínica odontológica pela UFC, Universidade Federal do Ceará, especialista em radiologia odontológica pela Universidade Federal da Bahia, professor de radiologia e imaginologia odontológica na Faculdade Unicristos, professor do American Anatomy Institute nos Estados Unidos, ultrassonografista da ECO, ultrassonografia facial, e membro da Sociedade Latino-Americana de Ultrassonografia Odontológica. Estou tendo o prazer de recebê-lo aqui no nosso primeiro podcast. Davi, me conte uma coisa. Quais os planos agora para 2025? Nós estamos chegando aí no segundo trimestre, né? O que é que vai acontecer aí dentro, vamos falar assim, da sua área, que é a ultrassonografia? Evaldo, Você já é professor, a gente já conhece a sua trajetória, mas o que que tem aí de coisa boa? é engraçado que quando Tô você sabendo que vai ter um negócio de um curso aí online, né? Que você vai estar providenciando aí, né? é engraçado, Evaldo, que assim, quando você traça metas pro ano, né, o ano já está no meio. Mas já começou, né? O ano já não. Você pensa que vou traçar meus planejamentos para o ano, e aí o ano já está no meio, né? Mas assim, o ano de 25, né, o que a gente vê é uma exponencialidade, né, de novos profissionais da ROF. Então, assim, a gente tem, eu como professor, né, eu tenho um curso de mentoria, né, eu não gosto nem de falar esse nome de mentoria, mas assim, é mais um acompanhamento com o aluno, né,
onde ele quer ser, né, ele quer utilizar, né, dessas ferramentas para auxiliar, né, para ter a ajuda dele, né, do dia a dia na prática clínica, né. Ano passado a gente teve alguns alunos, nesse ano a gente está com um processo desse de alunos, eu sei que obviamente são 2 dias de imersão, né, nessa prática, eles vão lá para a clínica, né, a gente dá aula, o curso, né, dou aula lá na clínica, e aí tem um equipamento, a gente leva o paciente, faz procedimentos, então assim, é muito interessante, faz procedimentos guiados, traz alguma intercorrência, né, de algum desses, né, que eles vão ter, para poder a gente trabalhar com isso, certo? Assim, sempre eu vou estar agora no CIOS, né, o nosso congresso aqui de Muito bem. odontologia, né, Ceará, vamos né? palestrar lá falando sobre ultrassonografia, então assim, sempre é interessante você estar nos congressos, sempre é interessante você estar palestrando, para falar para as pessoas, né? Antigamente, quando eu comecei, ninguém conhecia, né? Então, falava hoje, se eu chegar numa sala de aula e perguntar, alguém já ouviu falar sobre ultrassonografia facial? Praticamente, talvez 90% levante a mão, né? Isso há 3 anos atrás não acontecia, você não tinha. E outros, né? Você tem um grande acesso hoje às redes sociais, né? Então, lá na clínica, o que eu percebo é que a gente cada vez mais nós aumentamos, né, a solicitação de exames, notando a quantidade de profissionais que utilizam dessa ferramenta, certo? Eh, então, assim, o interessante sempre é trabalhar com isso. Eu recebo muitas intercorrências, né? Então Sim. é real, assim. Quem me conhece sabe, algumas pessoas me conhecem, assim. Eu sempre sou muito na minha, sabe? Eu sei. Eu sou muito calado. Então, assim, não procuro, assim, não há E rofe. além de ser calma, ainda calma o profissional que está do outro lado. Então, assim, é engraçado que me solicitam muito. E todas que me pedem, né, tipo assim: "Davi, vamos resolver", chega a solicitação, nunca aconteceu comigo. Isso realmente não acontece, né. Se você pegar percentualmente, você vai acontecer eventos adversos em menos de 0,5% dos casos que você vai tratar. Então, obviamente, a não ser que você trate 2.000 pacientes, certo, naquele ano, que aí você vai ter um evento adverso. Mas se por outro aparece, obviamente não é inexperiência do profissional, às vezes não é questão do material, mas é questão do fator humano mesmo em si. Se aquele paciente ele não reagiu bem àquele material. Ah, mas é um material totalmente biocompatível. Será? Tá? Então, às vezes, você tem algum processo de reação naqueles pacientes. Então, aparece para mim muitas intercorrências, né? Então, eu tenho um projeto, né? Estou no projeto agora, né? Da gente fazer um curso, certo? Um curso que seja ele de fácil acesso, né? Obviamente que você pode utilizar no seu computador, no seu tablet, para tentar identificar, diagnosticar e até solucionar algumas intercorrências que sejam ao seu alcance, tá? Então, intercorrências da região facial, muitos alunos têm dúvida na questão de farmacologia, muitos alunos têm dúvida na questão anatômica, muitos alunos têm dúvida na questão da terapia fotodinâmica, que é essencial, tá? Teve até um aluno que eu dei uma aula de ultrassom e aí ele chegou assim: "Ah, professor, já estou vendo aqui, quero comprar um ultrassom para minha clínica". Eu disse: "Você já tem laser?" Não, mas por que você quer comprar um aparelho de ultrassom, né? O laser hoje, né, a laser terapia é a segunda caneta É, do cirurgião, então você tem que ter um laser, trabalhar com isso e realmente identificar que aquele processo está em decorrência. Aí, como você falou, quando chegam lá para a clínica, né, a única pessoa que não pode estar apreensiva sou eu, né? Porque às vezes o paciente chorando, o profissional chorando, né? Então aquela ansiedade. Então eu tenho alguns casos, né, que faço acompanhamento, né, que vou tratar e ajudar, né, a tentar resolver. Todos os casos a gente tenta, né, direcionar com êxito, tá? Para realmente para dar aquele conforto, aquela precisão para os pacientes. Obviamente trabalhar numa equipe multidisciplinar, porque ninguém faz nada sozinho. Então a gente tem sempre ajuda, né, de um dermatologista, né, a gente sempre tem a ajuda do infectologista, dependendo da condição que o paciente tem, um cirurgião plástico, né. É interessante você trabalhar, né, saber, né, quem trabalha com ozonioterapia, né, câmara hiperbárica, dependendo do tipo de isso. reação, certo? E o diagnóstico preciso para poder a gente contornar aquelas intercorrências. Não achar, ah, é porque eu vi no curso aqui e vou utilizar esse medicamento, vou utilizar essa técnica, tá? Então, assim, sempre tenha segurança que quando o paciente ele é bem acolhido, certo? Ele se sente abraçado, né? Então, pelo profissional e pela equipe também. Então, os projetos aí a gente vai
vai, vai executá-los, né? Em breve, bem breve, vai estar, já está aí. Legal. Davi, com um prazer te receber aqui, viu, no podcast da Revista Norte Nordeste, esse podcast aí que vai rodar o Brasil inteiro aí, trazendo novidades de mercado, conversas, muita coisa boa para a odontologia e também para a área da saúde. Muito obrigado pela tua presença aqui conosco hoje, viu? Evaldo, eu que agradeço, realmente o convite, né? Engraçado que quando me pedem para dar curso, eles tá, você tem 1 hora, senão eu não vou. Para falar sobre ultrassom. Assim, mas brincadeira, assim, quando você fala de uma área, quando você fala, assim, eu sou um entusiasta da odontologia, né? Propriedade, né? Eu sou entusiasta da odontologia e mais ainda da radiologia, tá? Então, assim, quando a gente vai falar daquela coisa que você, daquele que você gosta, que você tem uma certa habilidade com aquilo, é interessante. Então, assim, eu sempre falar e sempre boto no final das minhas aulas, né, um agradecimento, né, assim, a gente faz tudo com muita fé em Deus e com muita temor, né, a ele e a todo aquele processo, saber que tudo é um processo, certo? E na odontologia, na harmonização orofacial, você costuma falar que assim, que não existe mais ultrassonografia, não existe mais harmonização facial sem ultrassonografia facial, tá? Depois que elas se juntaram, então assim, é um casamento que não tem como se separar, É, tá? Então olha, assim, concordo contigo. é interessante que cada vez mais as pessoas elas interiorizem, né, que eles precisam trabalhar com segurança e a ultrassonografia vai te garantir segurança, sim. Muito bem, muito obrigado mais uma vez, viu? E a gente esperei te encontrar em breve aí pelo Brasil afora, tá bom? Vamos sim. Obrigado, Evaldo. Obrigado. Olha, conversei com o professor Davi Sá, falando sobre diagnóstico por imagem, né, de ultrassonografia. E aqui a gente encerra esse episódio, mas aguarde o próximo episódio aí da revista, do podcast da revista Odonto Nordeste, que tá bem legal, tá bom? Tchau!